Fala galerinha! A nossa última aula foi prática de associação de resistores. Lá nós trabalhamos resistores em série, em paralelo, mas de forma prática. Essa nossa aula de hoje é uma aula técnica, tá? É uma aula que vocês vão ver todo o assunto, tá? Com muita calma. E vamos finalizar com uma questão que caiu no Enem, resolvendo para vocês, tá bom? Segue a aula! Olá, galera! Estamos hoje para uma aula de associação de resistores. Nós vamos falar de associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo. Vamos fazer as aplicações e vamos resolver uma questão Enem, tá bom? Então vamos lá. Ó, vejam bem, quando a gente fala em leis de Ohms, vale a pena a gente rever algumas coisinhas que foram faladas na nossa última videoaula. Por exemplo, a primeira lei de Ohms, U igual a RI, U igual a RI, que diz que a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica para o mesmo material e uma mesma temperatura, a resistência constante. Essa P que está aqui, essa aqui, potência, é uma coisa que cai muito no Enem. Muito. Então, potência pode ser π, que é a corrente vezes a DDP. A potência pode ser I ao quadrado vezes R. A potência pode ser U ao quadrado sobre R. Aí muitos dizem, Montalvas, eu vou usar o quê? Não, você pode usar as três. Sempre dá certo, tá? Você vai adequar de acordo com o que tiver a questão pedindo, tá? Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa relembrar e aplicar agora é a associação de resistores em série. Digamos aí, eu tenho R1, eu tenho R2, eu tenho R3. Digamos que sejam lâmpadas associadas em série. Qual é a principal característica dessa associação? A mesma corrente elétrica. Observe, a corrente que sai do polo positivo da fonte vai passar pelo resistor R1, vai passar pelo resistor R2 e vai passar pelo resistor R3. Uns podem perguntar, professor, qual desses três resistores aí esquenta mais, tem uma potência maior? Quando a associação for em série, o que tiver maior resistência dissipa maior potência. Lembre-se, quando a associação for em série, tá bom? Vejam só, eu tenho aí três lâmpadas, tá? E estou ligado a uma pilha, que é um gerador, está servindo como fonte. Bom, a corrente que sai do positivo, tá? Que é a chamada corrente convencional, e vai passar por essas lâmpadas, ela vai acender as três lâmpadas. Eu até disse para vocês, se uma dessas lâmpadas queimar, as outras apagam, porque eu interrompo a passagem da corrente elétrica. E o que é que vai ser igual aí para todas as lâmpadas? A mesma corrente elétrica. As lâmpadas irão apresentar a mesma corrente elétrica, pois é uma associação em série, uma ação. Galera, preste atenção. Aqui eu tenho a corrente que passa no resistor 1, a corrente que passa no resistor 2 e a corrente que passa no resistor 3 é a mesma, porque a associação é em série. Associação em série de resistores, a corrente elétrica é a mesma. Fiquem ligados. Agora, professor, e o que é que acontece com a DDP? Bom, quando eu tenho aqui uma corrente multiplicada pela resistência, eu vou ter a DDP desse resistor. A corrente, que é a mesma, I2, igual a I1, mas quando multiplica pelo resistor 2, eu tenho a DDP 2. Então, cada resistor vai ter uma DDP. Então, eu digo que a DDP da fonte, ela é dividida por esses três resistores. Então, a DDP da fonte é a DDP do resistor 1, é a DDP do resistor 2 e a DDP do resistor O3. Então, a soma das DDPs em cada resistor vai dar a DDP da fonte. Então, a corrente é a mesma e a DDP eu somo. Joia! Galera, fiquem ligados. Como calcular a resistência equivalente? E o que seria essa resistência equivalente? É uma resistência que faz o papel das três.
Então, sempre que você tiver resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. É a soma das resistências. Então, eu tenho R1, eu tenho R2 e eu tenho R3. O que seria a minha resistência equivalente? Somar R1 mais R2 mais R3. Eu teria um resistor que faz o papel desses três resistores aí. Massa? Joia. Bom, simplificando, o que é que eu posso simplificar? Em uma associação em série, eu tenho corrente constante. A DDP é a soma das DDPs de cada resistor. E a resistência equivalente é a soma das resistências dos resistores. Isso é um resumo de uma associação em série. Agora, vamos começar a falar da associação em paralelo. O que seria uma associação em paralelo? Eu tenho aqui resistor R1, resistor R2, resistor R3. Esses resistores estão conectados em paralelo com a fonte. Logo aí, se vocês olharem para essa figura, vocês vão dizer, caramba, o que eu tenho de certeza nessa associação? Gente, toda associação em paralelo, as resistências sempre apresentam a mesma DDP. Então, a DDP é a mesma para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. É a mesma DDP. Agora, vocês estão percebendo que a corrente vai dividir. A corrente aqui, isso aqui é um nó. E tem a lei dos nós. A corrente antes de um nó é igual à soma das correntes após o nó. Então, aqui eu vou dividir corrente 1, corrente 2, corrente 3, que veremos agora. Veja, 3 lâmpadas em paralelo. Se eu disser que a voltagem dessa lâmpada é 12 volts, aqui vai ser 12 volts, nessa lâmpada 12 volts, nessa lâmpada 12 volts. Agora, quem vai puxar mais corrente? Aí, na associação em paralelo, a resistência que apresentar menor valor puxa mais corrente. Fiquem ligados, em paralelo, a menor resistência puxa mais corrente. Joia. Então, aqui eu tenho, veja, o que é que acontece aqui? Olhe bem. Ó, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui R1, R2 e R3. Tá? Então, a DDP é a soma. Desculpe, a DDP não. A corrente é a soma das correntes que chegam antes do nó. Mas a DDP é o quê? A DDP ela é constante. Então, a DDP U é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Se a resistência 1 fosse menor, o I1 seria maior que os outros. Joia? Galera, então aqui eu tenho que dizer também para vocês como é que eu me comporto com a corrente. A corrente que sai do circuito aqui, que vem da fonte, corrente total, ela vai dividir, ó, I1, I2 e I3. Então, o I total é a soma das correntes em uma associação em paralelo, tá bem? E também lembrando que esta fórmula é a maneira de você calcular a resistência equivalente. Eu não gosto muito de usar essa fórmula, eu vou mostrar uma mais fácil. Mas você pode usar 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Dessa forma aí, você vai calcular aquele resistor que faz o papel desses três. Mas vamos lá, simplificando. Associação em paralelo, o que é constante? A DDP. A DDP é constante. A corrente do circuito é a soma das correntes que irão ser divididas no nó. E aqui eu calculo a resistência equivalente, como eu mostrei anteriormente. Mas é muito melhor você fazer assim. Quando você tiver 2 resistores, 2, acabou. Para descobrir a equivalente é só multiplicar R1 vezes R2 e dividir por R1 mais R2. A chamada produto pela soma. Produto pela soma. Aí fica massa. Gente, quando você tiver vários resistores iguais em paralelo, para você descobrir a resistência equivalente, o que é que você faz? Você divide o resistor pelo número de repetição. Se aqui fosse, por exemplo, 4, eu teria 4 resistores iguais. Eu pego 4, boto aqui em R e divido pelo número de resistores. 4. Então, 4 por 4 dá 1. Então, a resistência equivalente seria 1. Lembrando, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências. Beleza? Gente, o que seria o curto-circuito? O curto-circuito é quando você faz um desvio da corrente. Eu peguei aqui um fio e conectei daqui para cá. Ou seja, o que foi que aconteceu? Eu impedi que a corrente passasse aqui, porque eu botei aqui na mesma DDP. Se a DDP é 0, a corrente é 0. Então a corrente vai passar por esse desvio. Então isso é o curto-circuito. Então,
essa lâmpada não acende. Por que não acende? Porque entre os terminais da lâmpada o potencial elétrico é constante. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Isso é o curto-circuito. A gente tem que ter muito cuidado com o curto-circuito, porque às vezes numa bateria, num circuito elétrico eletrônico, numa casa residencial, a gente põe alguns equipamentos em curto. E aí a gente pode sobrecarregar a rede com uma corrente maior do que aquele fio suporta, gerando possível incêndio. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco dessa questão aqui que caiu no Enem. Muitos smartphones, tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tecla. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem está simplificada no circuito pelas placas entre A e B. Representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Legal a questão, bem interessante. Vejam, aí você tem o toque screen, que a gente usa muito nos telefones da gente, e aí quando você aperta o botão, você vai perceber que esse ponto aqui, AB, vai entrar em curto-circuito. Eu vou desviar, não vai passar corrente aqui. Eu jogo esse A para cá. Então veja o que é que acontece. Primeiro, qual a resistência equivalente do circuito provocada pelo toque que fecha o circuito? Tá? No ponto A. Aí eu tenho as respostas. Vamos para aqui. Ó. Quando você toca A em B, você eliminou esse resistor aqui. Ele não tem mais esse resistor. Aí você fica com dois resistores em paralelo, que é 4 e 4 kΩ, e mais esse aqui em série. Gente, aqui eu coloquei produto pela soma. 4 vezes 4 e 4 mais 4, que vai dar 4 vezes 4, 16. 16 por 8 dá 2 kΩ. Mas você podia usar aquela dica que eu dei anteriormente. Qual foi a dica? Bom, a dica foi a seguinte. Ó, resistores iguais, eu divido o resistor pelo número de repetição. 4 e 4, eu vou dividir por 2, daria 2 ohms. Então aqui seria 2 ohms. Veja o que é que acontece. Então lá eu tenho 2 kΩ e aqui eu tenho em série 4 kΩ. Vimos hoje na aula. Agora eu tenho dois resistores em série. Quando os resistores forem em série, basta somar as resistências. Então a resistência equivalente do circuito que caiu nessa questão do Enem é o que? 6 kΩ. 6 kΩ é a resposta. Portanto, nós temos aí o seguinte. Qual seria a nossa resposta a marcar? Letra C. Galerinha, em breve eu vou disponibilizar um link com uma apostila de associação de resistores para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fiz com muito amor para vocês. Segue o canal Física com Montalvão, dá um joinha, ative o sininho das notificações, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.